E se tudo estivesse sendo cuidadosamente arquitetado nos bastidores? E se o STF, sob o comando de Alexandre de Moraes, realmente conseguir calar todos os opositores políticos, inclusive Jair Bolsonaro, o que aconteceria com a democracia brasileira? A liberdade de expressão estaria em risco? Ou estaríamos diante de uma nova era de estabilidade institucional? Neste vídeo, vamos explorar uma das perguntas mais perigosas do cenário político atual. O que aconteceria com o Brasil se Alexandre de Moraes e Lula conseguissem, de fato, eliminar a direita do jogo político? Antes de tudo, precisamos lembrar: não estamos falando de teorias fantasiosas. Estamos lidando com fatos, decisões judiciais, investigações em curso, embates entre poderes da República e uma crescente tensão social. Jair Bolsonaro já foi tornado inelegível. Deputados e influenciadores de direita estão sendo investigados, presos ou censurados. Grupos conservadores alegam estar sendo perseguidos. Por outro lado, Lula fala em reconstrução democrática. Alexandre de Moraes afirma que age para proteger a Constituição. Mas, e se essa proteção se transformar em controle absoluto? Vamos analisar passo a passo o que realmente pode acontecer com o país, com base em fatos históricos, dados políticos e exemplos internacionais. Essa história não é sobre quem está certo, é sobre o que pode acontecer com todos nós. Desde 2021, Alexandre de Moraes assumiu um papel central nos principais embates jurídicos e políticos do Brasil. Como relator de inquéritos como o das fake news e o dos atos antidemocráticos, ele passou a ter nas mãos a responsabilidade e o poder de investigar, julgar e determinar prisões preventivas de políticos, empresários e cidadãos comuns suspeitos de atentar contra a democracia. Mas aqui entra o ponto crucial: até onde vai o combate ao extremismo e onde começa o abuso de autoridade? Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE em 2023. O motivo? Abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao questionar a lisura das urnas eletrônicas. O julgamento foi conduzido por Moraes e seus colegas, em um clima de tensão total. Ao mesmo tempo, nomes como Daniel Silveira, Alan dos Santos, Carla Zambelli e até empresários como Luciano Hang passaram a ser investigados, censurados ou sofreram restrições. Vídeos removidos, contas bancárias bloqueadas, perfis em redes sociais apagados. Os defensores do STF alegam que essas ações são necessárias para manter a ordem constitucional. Mas críticos alertam: estamos vendo o desmonte gradual de um lado político inteiro. Segundo o levantamento da Human Rights Watch em 2024, o Brasil foi listado entre os países em alerta por práticas de restrição ao discurso político opositor. E isso é um dado real. Então, a pergunta é: se a direita está sendo silenciada, o que vem depois? Um novo autoritarismo disfarçado de justiça? Ou um país finalmente livre do ódio e da desinformação? No próximo capítulo, vamos comparar isso com outros momentos da história, do Brasil e do mundo, onde esse tipo de movimento se tornou irreversível. E o resultado nem sempre foi democrático. A história está repleta de momentos em que o desequilíbrio entre os poderes e a eliminação de opositores levaram ao colapso da democracia ou ao nascimento de regimes autoritários disfarçados de ordem. Um dos exemplos mais emblemáticos, a Venezuela,
Nos anos 2000, Hugo Chávez começou com a promessa de justiça social e combate à corrupção. Aos poucos, opositores foram presos, juízes alinhados ao governo tomaram o poder e a mídia crítica foi sendo silenciada. Tudo com o discurso de proteger o povo e a Constituição. O resultado? Em poucos anos, a oposição desapareceu e o país mergulhou numa crise institucional, econômica e social sem precedentes. Outro caso, a Turquia de Erdogan. Após uma tentativa de golpe em 2016, o presidente Recep Tayyip Erdogan iniciou uma verdadeira caça às bruxas. Mais de 100 mil pessoas foram presas, incluindo professores, juízes, militares e jornalistas. O argumento? Defender a democracia contra o extremismo. Mas a consequência foi clara: concentração de poder, censura e repressão. E até mesmo no Brasil, já vimos isso acontecer. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, 1937-1945, o pretexto era proteger o país de ameaças comunistas. O resultado? Fechamento do Congresso, censura total e perseguição política. O padrão se repete. Um inimigo é identificado: comunistas, extremistas, golpistas. O povo é convencido de que aquilo é necessário. E quando se percebe, já é tarde demais. Agora a pergunta incômoda: estamos vendo o início desse processo no Brasil de 2025? E se sim, como isso termina? Na próxima parte, vamos desenhar os cenários futuros possíveis para o Brasil, caso a direita realmente seja retirada do jogo político. Prepare-se para uma análise direta, baseada em fatos e dados. Se a direita for de fato neutralizada, o Brasil pode seguir por 3 caminhos principais, todos com base em movimentos políticos já observados na história recente. 1. O cenário da estabilidade forçada. Nesse cenário, Lula e aliados consolidam o poder, alegando que é para defender a democracia das ameaças golpistas. O STF se torna ainda mais ativo na regulação das redes, da mídia e dos discursos públicos. Com a oposição enfraquecida e sem lideranças fortes, como Bolsonaro inelegível, e nomes como Zambelli, Nicolas Ferreira e outros pressionados judicialmente, o país entra numa fase de governabilidade tranquila, mas sem espaço real para o contraditório. Parece bom à primeira vista, mas a democracia sem oposição vira governo de partido único disfarçado. 2. O cenário da rebelião popular. Silenciar uma ideologia não elimina sua base popular. Milhões de brasileiros ainda se identificam com pautas conservadoras. Se esses grupos se sentirem excluídos, perseguidos e sem representatividade, o risco de explosões sociais, protestos massivos e até enfrentamentos civis aumenta drasticamente. A ausência de oposição institucional abre espaço para resistência radical e perigosa, como vimos no CISEA com o Capitólio em 2021, ou mesmo aqui em 8 de janeiro de 2023. A repressão gera fúria, a fúria, confronto, e o país pode mergulhar numa instabilidade prolongada. 3. O cenário do ciclo de autoritarismo. A médio prazo, o sistema político começa a se corroer. Com a direita destruída e a esquerda no comando, a própria esquerda começa a se dividir. Ficam os mais radicais e os moderados. A luta pelo poder interno gera novas crises. Sem alternância, o sistema apodrece por dentro. Foi assim na Argentina, na Nicarágua e até no México. Quando o poder não muda de mãos por muito tempo, não importa o lado, o sistema apodrece. A pergunta que fica é:
Qual desses três caminhos você acha que o Brasil já começou a trilhar? Porque quando um lado político é destruído, a democracia também perde um pedaço. O maior erro de uma geração é acreditar que o perigo vem sempre com farda, tanques e tiros. Hoje, o controle não se faz mais com armas, mas com narrativas, com decisões judiciais, com algoritmos, com a autoridade do bem. Mas a história nos ensinou que o autoritarismo moderno é elegante, polido e cheio de boas intenções. Ele se veste de democracia, fala em justiça social e vai te cercando aos poucos. Você não sente que perdeu sua liberdade. Você sente que está sendo protegido. Até o dia em que percebe que não pode mais falar o que pensa, que não pode mais votar em quem acredita e que qualquer discordância te transforma automaticamente em inimigo da pátria. Se Alexandre de Moraes e Lula realmente conseguirem calar todos os opositores, se a direita for apagada do mapa político, a pergunta não é só o que acontecerá com o Brasil. A pergunta real é: quem será o próximo a ser silenciado quando não restar mais ninguém para discordar? A democracia não é feita para proteger apenas um lado. Ela existe para garantir que todos possam existir, inclusive quem pensa diferente de você. Então pense bem, você está lutando por justiça? Ou apenas torcendo para que o seu lado ganhe a qualquer custo? No fim, talvez não existam vilões ou heróis, apenas um sistema que aprendeu a controlar todos nós. Se esse vídeo te fez pensar, imagina o que vem por aí. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. Isso ajuda a manter esse conteúdo vivo, fora da censura. E agora eu quero saber, o que você acha que vai acontecer com o Brasil? Comenta aqui embaixo. Mas cuidado com o que você escreve. Alguém pode estar lendo.